Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. Começamos aqui o ano, né? Então aí, para quem nos acompanha, um feliz ano novo, 2026, entrando aí com o pé direito aí, e nada melhor do que a gente conversar sobre crédito imobiliário na prática, pessoal. Juros, estratégias e principalmente decisão inteligente. E nada melhor a gente trazer uma pessoa que entende isso daí profundamente. Lucitânia, tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Tudo certo. Lu, você tem uma caminhada aí boa nesse mercado financeiro, né? Você já passou por banco, mais de um banco, né? Você entende a dor do cliente, né? Como que foi essa sua passagem? Eu lembro que você falou que eu acho que trabalhou em cooperativa, trabalhou em banco privado. Conta um pouquinho aí dessa trajetória, o pessoal entender quem que é a Lucitânia. Eu já chamo de Lu, porque para mim fica mais tranquilo de chamar. Claro, claro. Então, Gabriel, eu já estou na área, nessa área já desde 2007. Nossa. Desde 2007. É um mercado que a gente sabe que está sempre mudando, a gente está sempre aprendendo. As instituições, fiquei 14 anos em uma instituição, depois fui para cooperativas, e a gente sabe que além do mercado, né, da economia, ela vai mudando, as instituições, elas também vão mudando a forma de analisar o cliente, a estratégia dela, o que que ela espera daquele cliente, o que que ela espera do mercado, as condições de pagamento, né. Uhum. Então, eu tô nessa área, somando tudo já dá quase 20 anos, Dá uma boa bagagem, né? uma boa bagagem. Lu, e assim, para a gente começar assim, o nosso bate-papo, que eu acho que é o que o pessoal quer entender, né? Como é que está a expectativa aí quando a gente fala de mercado financeiro para 2026? Está melhor que 2025? Sim, sim, as expectativas são muito melhores que 2025. A última reunião que a gente teve agora do Copom, que foi dia 10 de dezembro, a taxa Selic ela vai se manter, mas para 2026 a expectativa é que ela chegue mais ou menos a 12,13 no final de 2026. Eu também acredito nisso, até por questão política, né? Nós estamos numa eleição aí no meio do ano ali, né? Vai no segundo semestre, é uma tendência de que a taxa de juros caia. E aí é o bom momento para comprar, né? Com certeza, aí muda tudo, né, é outro cenário. A configuração, até porque os bancos usam como referência, então, e provavelmente também a Caixa, que é o banco do governo, também deve trazer uma linha aí boa de crédito aí para o pessoal. Sim, sim, em todos, pra todos os perfis, né, e Hum. principalmente também Minha Casa Minha Vida. Sim, que eu acho que vai ser o carro-chefe deles aí, né? É Sim, uma linha que eles trouxeram já novidades final de 2025 para Minha Casa Minha Vida, e eu acho que ainda vão trazer mais novidades aí para 2026. sim, inclusive tem alguns estados que eles já estão, vendo diferença, evolução no Minha Casa Minha Vida. É. E eu falo, pessoal, que o começo do ano é o melhor momento para se comprar um imóvel, né? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem algumas liberações em banco, principalmente banco público, é, liberadas, né? Até porque você tem cotas que elas, conforme vai chegando no final do ano, vai terminando aquelas cotas, né? Então, a cota no começo do ano começou boa, então é hora, o famoso pró-cotista, né? Ele está muito bem liberado, e também porque a gente tem o imposto de renda, né? Que é uma das grandes sacadas, aí a gente está falando aqui nos bastidores, né? Da pessoa fazer um imposto de renda aí para ajudar ela no processo de financiamento, né? Exatamente, o ideal é sempre, o cliente fazer exatamente o imposto de renda dele com todas as movimentações corretas que ele teve, porque às vezes eles acham que é vantagem, colocar uma renda mais baixa, enfim, para não pagar imposto, mas a hora que ele precisa de uma linha de crédito, o imposto de renda dele faz toda a diferença. É um puxador, né? E falando assim, agora a gente falando, eu sei que você trabalha muito com banco privado, né? Qual que é essa grande diferença do banco privado? Ele tem mais flexibilidade, né? Porque na nossa conversa, eu sei que você sempre fala para mim, fala, pô, às vezes vem alguém que não teve aprovação em tal banco, e aí a gente consegue analisar melhor o crédito, o perfil do cliente, porque tem muito isso, né? Às vezes o cliente ele é negativado num banco, principalmente em banco público, né? Que eles são mais engessados, né?
E aí você fala, aí no banco privado a gente consegue brigar no bom sentido, melhor para conseguir fazer a aprovação dele, né? Sim, acontece bastante, Gabriel. O que muda, na verdade, é a estratégia da instituição. Tem Uhum. instituições que elas têm determinadas estratégias para determinado perfil de cliente. Ano passado, já que estava toda a situação que a gente viveu, o crédito tinha menos dinheiro no mercado. Então, Uhum. a política, a régua dos bancos, ela vai aumentando, eles vão tendo mais critérios. E às vezes, em um banco que tu foi lá e simplesmente eles fizeram uma análise, às vezes até onde tu tinha relacionamento, e não aprovou, porque às vezes até não foi nem enviado para análise, porque tem bancos que eles já deixam aprovado para você. Claro que Uhum. depois você traz o imóvel, vai ser feito uma atualização, eles deixam pré-aprovado, né. Sim. Só que isso muda muito de um banco para o outro, às vezes até do público para o privado, a estratégia que ele está usando. Tem bancos, por exemplo, que é tudo automatizado. Você simplesmente mandou, ele vai fazer a leitura automatizada e tu não vai conseguir nem defender se ele está com alguma restrição ou não. Às vezes é uma coisa muito pequena. Aqui em Joinville, principalmente, tem, muita gente que tem restrição de um mesmo lugar. Não vamos entrar em detalhes, né, mas Uhum. é 40, R$ 50. E às vezes, por o sistema fazer análise automática, ele vai recusar por aquilo. E tem bancos e cooperativas, também que eu trabalhei em cooperativa, que eles fazem uma análise personalizada de cada cliente e tu consegue defender o porquê que você está com aquela restrição. É, eu acho que esse é o grande diferencial, né, Lu? Quando você consegue ter essa personalização. Por isso que é bom, eu sempre falo, é bom a gente procurar um agente bancário, né? A gente teve, ano passado, a gente fez uma live, né? E eu lembro que a gente citou sobre isso, né? Nos Estados Unidos, esses papéis são bem definidos, né? Então, quando uma pessoa vai comprar um imóvel nos Estados Unidos, a primeira coisa que o agente imobiliário faz lá, né, o corretor de imóveis lá, fala assim: você já fez a sua aprovação? Né? Eu preciso saber o quanto, qual que é o seu potencial de financiamento, né? Até porque lá a maioria das compras é com financiamento bancário, então se tem essa marca. E aqui no Brasil eu acho que a gente ainda engatinha, ainda não é tão. Eu, Gabriel Carrara, como corretor, como gestor, eu sempre falo para os meus corretores e faço comigo a mesma coisa. Quando um cliente vem me buscar, a primeira coisa que eu falo para ele: vamos ver qual que é o seu potencial financeiro? Porque para mim, depois que eu tenho potencial financeiro, realmente eu vou saber o quanto que ele tem de entrada, o quanto que ele pode chegar, né? Porque senão às vezes você vai ficar procurando imóvel, o cliente acha que ele pode chegar num valor, de repente ele não pode. E às vezes ele acha que ele pode chegar num valor e pode ser um valor muito maior. É ou não é isso? Sim, acontece bastante. Ele às vezes ele não tem ideia do que pode aprovar para ele e ele já Uhum. começa, lá no final, ele começa pelo final, né, ele começa procurando o imóvel, aí ele perde bastante tempo, porque muitas vezes não vai aprovar para ele, e enquanto ele já poderia até já estar com o imóvel dele, já poderia estar com o imóvel próprio, ter saído do aluguel. É muito importante essa consultoria, Gabriel, que você faz, né, Uhum. exatamente quanto que ele pode comprar gastar, quanto que ele pode se comprometer, e aí vai uma dica também sobre as instituições. Tem instituições que elas olham a tua capacidade de pagamento, e tem instituições que elas olham o teu comprometimento bancário. Também administradoras de consórcio também. Então a capacidade de pagamento e o teu comprometimento bancário tem diferença. A tua capacidade de pagamento é quanto você pode comprometer da sua renda. E a sua, comprometimento bancário é quanto que você já tem em todos os bancos. Tem instituições que elas têm isso muito claro, elas se conversam os sistemas para saber o teu comprometimento. Tem algumas instituições que elas já não olham exatamente isso, por isso que é importante já não desistir na primeira recusa. Sim. Ah, e é muito, acontece muito isso, né? Eu trabalhei uma época com lançamento. E daí a gente fazia aprovação de crédito, só que na verdade a pessoa só ia financiar daqui a 3 anos. Então, naquele momento, ele estava apto a financiar. Nesse meio do caminho, ele comprou um carro. Vou dar o exemplo clássico que acontece. E aí o comprometimento dele foi afetado. E aí, quando ele foi lá para financiar, ele não conseguia financiar, porque ele tinha o carro financiado, né? E aí que entra uma consultoria financeira. Porque o consultor financeiro vai conseguir salvar ele dessa enrascada que ele próprio entrou.
É ou não é isso? Sim, sim, são vários fatores. O primeiro, essa questão mesmo de ele aumentar o comprometimento dele, quanto que ele estava ali, né, comprometimento bancário. Às vezes o banco também vai mudar a política dele de crédito, a forma Hum, que ele vai avaliar, às vezes em 3 anos ele avaliava de uma forma aquele perfil de cliente. E o que que hoje soma para fazer, para o banco montar essa política de crédito dele? São vários fatores, o primeiro, né, o comprometimento bancário, idade, conta bastante, tempo que ele já tem a carteira assinada. A política mesmo do banco, se ele realmente ele está com apetite para liberar mais crédito ou não. Agora para 2026, a expectativa é que vai ser liberado mais crédito no mercado. Então as exigências pode ser que diminuam um pouquinho mais, não que vai ser liberando para todo mundo, mas já não vai estar tão lá em cima. Talvez aquele consumidor que ano passado não conseguiu comprar, este ano ele já vai conseguir. E falando como você falou na questão de ele saber quanto ele pode se comprometer e quanto que ele pode gastar ou não, aí a conversa com o corretor de imóvel já vai mudar toda, uhum. porque você já vai saber exatamente o perfil do imóvel que ele vai poder comprar, quanto que ele vai gastar, se é um imóvel na planta que ele vai ter condições, se já é um imóvel que já está pronto ou se no caso dele vai ter que ser um imóvel, usado. E isso vai mudar até a localização que ele vai morar, né, porque Sim, até tal valor ele vai poder conseguir um imóvel em tal bairro, naquele bairro que ele vai querer morar perto do trabalho, perto da escola dos filhos. exatamente. E uma dúvida assim, a pessoa tem que ter conta bancária do banco para ela conseguir o financiamento? Não, não. Às vezes ela não consegue no banco dela, eu já vi, eu estava em uma instituição que aquele ano ela não estava liberando crédito imobiliário. Então, o que que acontece? Ele só tinha conta ali, o cliente dele vai ficar sem conta, aí era onde eu entrava e pensava, né: "Pô, se ele tivesse uma orientação, se ele tivesse alguém que pudesse direcionar: 'Ó, vamos tentar por este banco, vamos tentar por este banco'". Eu tive um caso até ano passado muito delicado de uma empresa que estava com restrições, e ela também precisava fazer um financiamento e nós conseguimos o Hum. financiamento para ela, nem nós acreditávamos que seria possível. E ela, na hora ela até ficou na dúvida se aceitava ou não, porque ela estava já esperando um não, né. Então tudo pode acontecer, tudo pode mudar no meio ali da análise. Olha só. E uma outra dúvida que o pessoal tem, o imóvel precisa estar averbado para ela financiar? Depende da instituição, tem instituição que aceita imóvel não averbado, tem Ah, instituições que aceitam. mesmo que o imóvel não tiver com averbação, ela vai conseguir financiar. É, exatamente, porque pode ser que eles olhem só o valor do terreno. Hum, Muitas vezes a casa que tem em cima nem tem tanto valor. sim, sim, é. Não, é porque é uma dúvida que às vezes o pessoal fica, né, até porque, quando a gente fala de averbação, é muito comum, não só na sua região, mas a nível Brasil, o cara compra o lote, constrói a casa, termina a obra, né? Tira o alvará de conclusão, mas ele não vai lá e não averba isso daí. E às vezes passa 20, 30 anos e tá lá, sem ser averbado, só tem o nome na matrícula, só tem o terreno, não tem o imóvel lá, até porque as pessoas não sabem. Eu peguei os casos mais clássicos que eu pego aqui em Joinville, é a questão do terreno ainda estar em nome da loteadora. O cliente já quitou, já tem construção, e nada disso ele averbou na matrícula. Mas por falta de orientação, foi o primeiro imóvel, o único imóvel da pessoa. Então, para ela tá tudo certo. Às vezes a pessoa não entende que tem que existir esse trâmite do quê? De terminou, fez a construção, tirou o alvará de conclusão, né? Deu obra concluída, tem que ir lá no cartório, averbar aquilo ali, né? Ah, mas não está no meu nome. Você já quitou o terreno? Então você tem que averbar que você quitou o terreno e transferir para o seu nome, né? Então, até ela pode, na verdade, fazer esse processo antes, né? Ela pode pegar o contrato dela de compra e venda e averbar na matrícula, né? Para constar já o nome dela lá. E a grande maioria não faz isso. E isso, Gabriel, vai de geração para geração, tá? Tem Hum, muitas pessoas que eles até recebem, imóveis de herança, "Ah, mas não está averbado", e daí ali eles param na hora, se eles querem vender, eles já não ficam com medo, não colocam nem a venda por isso. Tem muitos imóveis que às vezes a família gostaria de vender e não colocam a venda para distribuir a herança por este motivo. sim. Sendo que tem instituições que aceitam,
Uhum. na hora de financiar para a pessoa que está comprando. Tem instituições que pedem para fazer esse processo enquanto Durante. está rolando o Eu já financiamento. fiz isso. Eu já fiz. É muito comum eu fazer isso. Tem, acontece Eu bastante, tenho então não banco que eu já é sei que aceita fazer o processo, então eu vou lá, pego a entrada da pessoa, vou fazer, enquanto vai tá fazendo o processo de financiamento, eu já vou fazendo o processo junto e faz tudo junto, a averbação do financiamento sim, e porque do já abriu a matrícula. é, Sim, sim, exatamente. sim, é A gente, possível. a gente faz tudo junto. Eu já fiz isso daí, e é bem normal, assim, para mim, já é bem tranquilo. Mas a maioria das pessoas não sabe fazer. E muitos corretores de imóveis não sabem fazer, tá? Uhum, uhum. Se eu falar, tem muito corretor que quando fala, mas o imóvel. É a frase clássica que eu escuto do corretor de imóveis. Imóvel não é averbado, eu não consigo financiar. Aí eu falo assim, passa para mim que Acontece muito. Gabriel Carrara resolve. Acontece muito, muito. E também na questão de quem está precisando, às vezes, de um valor até para terminar a casa. "Ah, eu cheguei até aqui, eu não consegui mais", tu pode colocar o teu terreno em garantia, mesmo não averbada a tua casa, para Uhum. finalizar a tua obra, isso acontece muito. Ou então: não estou conseguindo averbar porque a minha obra não terminou", daí ele começa ali, vai por um lado não consegue, vai por outro Sim. lado não consegue. Não, ele pode colocar o terreno dele em garantia para terminar a obra dele e fazer a averbação do imóvel. E também uma fatia muito grande de clientes que eu encontro, eles, estão precisando de algum recurso, eles podem colocar para outras coisas também esse imóvel em garantia, não só para terminar a casa, Entendi, entendi. não só para terminar a Usa casa. como se fosse como é que é? Capital de giro, né? Exatamente. Usa como capital de giro, cara. Sim, Empresa, principalmente, pode fazer isso, né? pode fazer isso. Galpão pode colocar em garantia. Hum. Tem instituições que não pegam, tem bastante. Daí ele acha que todas não pegam, muitos acham isso, né. Uhum. A gente escuta muito isso de imóvel, comercial, né, que é a história do: não consegue, a gente não consegue fazer financiamento, os bancos não aceitam", né. Comercial, operacional, eles É. dizem, né: "Ah, não posso comercial, não posso operacional". Também não posso a minha casa, eu já vi clientes dizendo isso: "Por lei, não posso financiar a minha casa, porque depois o banco não pode pegar". Uhum. Mas quando o banco faz o financiamento, ou pegando o imóvel dele em garantia, a intenção não é pegar o imóvel dele, é só para ter uma garantia. Tomara que não Uhum. chegue neste ponto, né. Mas é possível sim. Uma outra coisa que também é sempre obrigado a dar entrada ou tem como financiar sem dar entrada? Um financiamento bancário? Depende. Depende da modalidade Hum. do financiamento, porque tem várias modalidades. Uhum. Geralmente, quando é aquele para financiar o seu imóvel, a compra da sua casa, geralmente precisa dar em média de 20 a 30%. Eu já vi Certo. casos que deram 10%, dependendo da política da instituição. Uhum. Mas não quer dizer que ele vai ter que tirar dinheiro do bolso dele naquele momento. Por quê? Porque muitas vezes ele pode dar o carro dele em entrada. Eu, no meu próprio apartamento, eu dei 70, 80% quando eu comprei, o restante eu paguei parcelado direto para a dona da casa, para a dona do Mas você sabe apartamento. que eu faço isso muito, né, para mim já é automático, né. Eu falo para as pessoas: "Eu só preciso que você tenha intenção de querer comprar, o restante pode deixar que eu faço", né. Porque as pessoas não pensam, às vezes ela olha o valor da entrada, ela fala: "Meu, como é que eu vou levantar R$ 50.000", né, dá um exemplo. E aí você começa a fazer o cálculo: "Ó, aqui tem o seu 13º, aqui tem suas férias", às vezes o cara tem o PPR, né. Aí, pô, vai somando. Pô, isso aqui em 2 anos diluído, mais uma prestaçãozinha, mais uns balãozinhos que a gente põe, pum, eu vou conseguir pagar. Sim, você vai conseguir pagar, A né. diferença é a programação, é o planejamento. O Hum. planejamento vem antes de qualquer coisa, né, até antes da decisão dele de comprar. "Não, eu quero comprar, eu sou organizado, como é que vai ficar? Eu estou, determinado a fazer desta forma?". Uhum. Eu estava pensando também esses dias, a questão do lado financeiro das pessoas, Gabriel, elas é a mesma coisa quando tu vai no médico, às vezes a gente tem vergonha de falar algumas coisas, se a gente já está Uhum. indo lá para resolver o problema, por que que a gente tem vergonha? E quando a gente fala abertamente, é transparente, a gente sai de lá com o problema resolvido. É a mesma coisa quando tu vai no teu banco ou tu vai falar com um consultor financeiro que vai te orientar. Tu não precisa ter vergonha. Mas você sabe, eu vou dizer até por mim, né, e
eu me sinto muito mais à vontade conversando com um consultor financeiro do que indo no banco e conversando com o gerente. Eu sinto que quando eu vou com um consultor financeiro, eu, Gabriel, né? Eu não tenho preocupação de falar e o cara vai fazer, né? Porque eu vejo o gerente de banco, e peço desculpas, o gerente já antecipado, é um ponto de vista meu. Ele vai querer puxar pela instituição. O consultor financeiro, não. Ele vai querer fazer um negócio. Não é essa a diferença? Nossa, meu Deus, cada cliente que eu pego, cada cliente que eu pego, não tem um que eu não pense assim: "Não, eu vou ter que achar uma saída. Tem uma saída". Se eu não tenho aqui agora a saída, pelo que eu estou pensando aqui dos meus contatos, dos bancos parceiros, eu vou descobrir. O caso dele tem que ter uma saída quando a gente estuda o perfil, né. Uhum. Não, não tem restrição, ou é pouca coisa, é organizado, tem condições de pagamento, é diferente. Realmente, quando eu estava lá do outro lado, dentro das instituições, era exatamente isso que acontecia, porque eu sabia que eu não tinha o produto ali para ele. E eu sabia que se eu falasse que eu não iria conseguir aprovar, tu imagina, a pessoa foi lá com tantos planos, tantos projetos e ganha um não. E eu via realmente muitos colegas: "Ah, o dele não vai aprovar", e nem tentaram uma outra opção. Mas Uhum. eu também não julgo o gerente que está lá, que ele também ele é muito cobrado, ele tem tanto o banco que espera dele, o cliente que espera, enfim, tudo acontecendo, clientes ali na frente dele, o cliente te chamando ali no e-mail que ele quer saber do crédito dele. Às vezes tu já sabe que não vai aprovar, mas tu tem que estudar também a forma que tu vai falar para ele. Mas não quer dizer que não vai aprovar em outro lugar. E isso acontecia tanto. Às vezes eu não conseguia aprovar para aquele cliente e depois ele dizia: "Ah, eu consegui em tal lugar". Aquilo me dava uma dor, porque eu pensava: "Pô, por que que a gente não conseguiu aqui para ele?". Mas é a política e a estratégia da instituição, né, se para ela tá dando certo daquela forma. Por isso que eu gosto de trabalhar deste jeito, podendo trabalhar com vários bancos, não tem fidelidade com nenhum. Eu preciso que o cliente seja bem atendido, bem orientado, para ele voltar a fazer trabalho comigo, fazer Uhum. novos financiamentos, me indicar pessoas, e eu jamais vou deixar um cliente entrar em uma situação que eu sei que todos os dias ou todas as noites ele vai levar a dívida com ele para o travesseiro. Tem que ser muito bem orientado para ele estar pagando o patrimônio dele, a aquisição dele, que às vezes é a única aquisição que ele vai fazer na vida dele. E ele saber que ele está feliz, que ele vai conseguir pagar, que ele não está ficando apertado, não está comprometido nas contas dele. "Não, vou conseguir, ficou uma parcela boa, mesmo que eu fiz em muitos anos, eu posso ir antecipando, eu posso pagar na metade do tempo, em 30% do tempo que eu fiz eu posso ir antecipando". Aí é Uhum. que entra a jogada dos consultores, né, ter bons profissionais, tanto na área financeira, quanto na área da corretagem. Sim. E uma a gente você falou para mim sobre a história da restrição. Dá para conseguir crédito com nome restrito? Se não, depende. Tudo, vai depender, do perfil do cliente, como que era no passado, a gente tem como saber antes como é que ele pagava as contas, se é uma situação momentânea, se é uma situação que está crescendo ao longo do Uhum. tempo. Ah, às vezes ele está lá, digamos, com 30 protestos, mas foi um problema com uma empresa que ele teve, que não entregaram a mercadoria, isso acontece muito. E tem cliente que faz questão de não pagar, tem que o advogado orientou até resolver. Tem clientes que acabam pagando para depois eles conseguirem, recuperar este valor para não Uhum. ficar com o nome sujo. Tem clientes que não, então tudo tem que ser analisado. É uma situação momentânea. O que que a gente está analisando aqui? O teu cartão de crédito, tu sempre pagou a tua fatura cheia. Agora, esses últimos 6 meses, tu está pagando só o mínimo, a tua conta está negativa sempre, não está entrando nenhum valor. Tudo isso tem que ser analisado. Ah, não, ele sempre pagou certinho. Esse mês aconteceu um desencaixe financeiro, alguém ficou doente na família, ou na empresa, ele precisou fazer um outro investimento que não estava nos cálculos. Tudo tem que ser bem analisado na hora de a gente defender a proposta. Você sabe que eu trabalhei com crédito, com análise de crédito. Trabalhei numa distribuidora de combustível e eu fazia análise de crédito para o pessoal, para os donos de posto de combustível, para o pessoal que comprava óleo, né, as lojas. E eu tive a felicidade de trabalhar com um cara que o cargo era como se fosse um superintendente do banco, na época era o Santander. E ele saiu, ele trabalhava em São Paulo, como superintendente do Santander em São Paulo, e foi ser diretor financeiro desse local. E eu aprendi a fazer isso daí que você está falando, ele que me ensinou. A de
fazer análise realmente, né? Entender como é que é. Porque às vezes ele falava assim, ele falava, não, isso aqui é momentâneo, né? Isso aqui aconteceu por conta disso. Com a própria análise, ele já sabia entender Claro. o perfil do cliente. Ou ele fala, às vezes o cara não tinha uma inadimplência alta, mas ele falava assim, esse cara é problemático. Porque você tá vendo aqui, ó, aqui aconteceu isso aqui, tem esse histórico aqui, ele resolveu dessa forma, então ele já mostra que ele é um mau pagador. Agora esse aqui, ele tem um valor maior, mas olha o histórico dele, né? O histórico dele é esse aqui, ó, ele sempre quis resolver, esse aqui nunca quis resolver. Então, às vezes a gente aprovava um cara que tinha uma restrição maior e o outro que tinha uma menor não se aprovava por conta disso. E aí eu aprendi a fazer isso aí que você está falando, pô, me voltou lá na época lá dele, de ele falando, ó, Gabriel, analise isso aqui, entenda esse perfil, entenda a trajetória do endividamento, né? Porque às vezes, vou dar um exemplo, né? O que aconteceu muito clássico no Brasil, 2015, que foi uma quebradeira geral, né? Governo Dilma. Então, quando eu analisava o crédito, eu falava para o cara, não, foi momentâneo, porque o histórico do cara sempre veio bem. Então, ele teve a dor de barriga como todo mundo teve. Então, vou dar um caso mais recente, a pandemia. Então, pô, se lá no período da pandemia ele teve uma dor de barriga, é justificável essa dor de barriga, né? Porque muitas empresas tiveram dor de barriga nesse tempo. Pô, mas ele saiu da pandemia e nunca mais teve alguma restrição. Então, quer dizer, aquilo realmente foi algo pontual na vida dele, né? Não é o perfil dele de ser um mau pagador, né? Sim, sim. E por isso que é muito importante e é analisado, e é importante, só para eu concluir, a sua aproximação com o seu gerente. A Uhum, sua aproximação com quem está aprovando o crédito para você. Eu pego muitas pessoas que eles acham que é só mandar os dados e vai aprovar. Tudo vai somar. uhum, Então, é muito importante a tua aproximação com o teu gerente ou com o teu consultor e a tua índole. uhum, Porque eu trabalho com muitos bancos, factories, securitizadoras, fundos de investimento, muitos bancos. Sempre que eu vou passar um cliente, eu tenho que saber tudo do cliente, eu não posso gaguejar lá com o fundo. uhum, Porque se eu levar clientes problemáticos ou que não têm uma índole boa e que não vão pagar, eu também estou me queimando com as instituições. uhum, E já teve a situação ao contrário, eu já tive clientes que não pagaram a instituição, e eu fui lá e dei minha palavra, ele vai pagar. Não, mas eu já liguei, eu já isso, eu já aquilo. Ele vai pagar. E pagaram. Eu não lembro de ter algum cliente que não pagou. uhum, Por quê? Porque eu conhecia o cliente. Quando eu já vejo que é um cliente problemático, eu não posso passar para frente. uhum, Porque é o meu nome que está em jogo. Então, não, se é cliente da Lusitânia que passou, a gente já sabe que é cliente bom, a gente já sabe que ela fez o filtro dela. E é a mesma questão o gerente lá na agência. Quando tu vai passar num comitê de análise de crédito, tem instituições que eles fazem um comitê, todos os gerentes. Porque às vezes o cliente tem a conta física comigo e tem a jurídica com outro gerente. Às vezes aqui comigo está tudo maravilhoso, mas na jurídica já está apresentando problemas. uhum, Ou não, ó, aqui ele não está muito bem, eu quero aprovar o crédito, na pessoa física não está legal, mas a gente sabe que a jurídica dele está muito bem. Eu tive muitos clientes assim, que a jurídica estava bombando, eu tinha um cliente que ele estava numa sala que era 50 metros quadrados, e ele mudou para uma sala de 700 metros quadrados. Então, realmente ele se apertou. Mas foi porque ele investiu na sala, o faturamento dele foi para 10 vezes mais, ele é uma pessoa muito visionária. Então, eu precisava liberar o crédito para ele, porque eu sabia a situação da empresa dele. Eu fui algumas vezes, na empresa dele com a gerente da conta dele jurídica. Então eu sabia que realmente ele estava passando por aquela situação e ele estava apertando, mas é sempre bom tu ouvir o que o teu gerente vai te orientar. Não atrasa o teu cartão. Ah, mas é que eu tenho outra prioridade, mas o teu nome também é prioridade. Senão vai uhum. começar a vir os questionamentos na hora de liberar o crédito para você. Sim. E assim, ó, uma dúvida que eu também tenho, a história do imóvel que ele já é financiado, né? Uma dúvida recorrente que eu escuto, mas eu gostaria que você explicasse para o público. Posso comprar o imóvel que está financiado? Pode. Pode sim, Sim. pode. O nome dessa operação é interveniente quitante. Uhum, Quando você vai comprar o seu imóvel, vai ter o valor ali, né, que ainda está alienado, que falta quitar. uhum, A instituição que vai liberar o valor, às vezes pode ser até a mesma que você comprou o imóvel, tem algumas que não aceitam, mas eu conheço muitas que aceitam. Na própria a hora que ele vai liberar o valor, ele já vai quitar aquele financiamento.
sim. Eu vejo muita gente travando por conta disso, e às vezes até o corretor, às vezes inexperiente, ah, não, se o imóvel é financiado não dá para vender. Não, claro que dá. É um novo financiamento, o outro financiamento vai quitar a dívida, né? É como se fosse eu falo, pessoal, eu vou explicar para ficar fácil, é que nem um carro. Você tem um carro financiado, se você vai comprar um novo, a agência vai quitar a dívida, vai ficar com o carro, e a diferença do valor vai ser para você usar para dar entrada naquele imóvel. A lógica é a mesma. É o mesmo processo, mas também tem donos de lojas de carro ou pessoas até menores, né, Hum, que vendem carro que não aceitam, Sim, né. Uma outra jogada que dá para fazer, que também é muito boa, é você o seu imóvel está financiado, e você vai comprar um imóvel novo. Quando você vai comprar lá, pegar um pouco a mais para quitar esse também. Hum, Sempre falo para os meus clientes: "Está comprando um imóvel novo, tenta pegar um pouco a mais para pagar os seus móveis". uhum. Quando eu comprei meu apartamento também foi assim, eu comprei um apartamento mobiliado. Eu já comprei todo mobiliado, coloquei junto o valor que eu precisava dos móveis, claro que eu também ia dar um pouco da entrada, paguei parcelado, enfim, mas consegui fazer essa jogada já para conseguir pagar tudo que tinha dentro do imóvel. Já compra o combo, né? É uma boa sacada. Os clientes eles não pensam na parte Uhum, dos móveis, porque sim. isso também tem que ser analisado. Não, e é um custo muito alto, né? É um Hoje é custo. muito Eu alto. tenho um amigo meu que comprou um apartamento, eh, já está uns 7 meses fechado, porque ele não tem dinheiro para mobiliar. Será que às vezes, claro, depende, né, Hum, o objetivo se é para alugar, se é para ele morar, será que às vezes ele não poderia ter comprado um imóvel um pouco mais barato para conseguir pagar os móveis? sim. Porque é assim, quando você quer comprar um imóvel, você quer muito comprar, é o seu sonho, é a sua vida, envolve muitas coisas. Então, às vezes, o cliente ele só está pensando para conseguir um imóvel que para ele já é uma conquista muito grande. Mas você sabe que eu fiz foi uma das minhas primeiras vendas que eu fiz. A cliente, ela estava pondo esse impeditivo para compra. Não, mas porque tem que ser imóvel já todo mobiliado? E eu não vendia usado, eu só vendia novo. Aí eu falei, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? O que que eu fiz? Negociei com a construtora. Eu coloquei no valor, embuti os móveis planejados, tudo entregue. É óbvio que aumentou o valor do imóvel, mas ela tinha range para isso. E eu falei para ela: olha, vai aumentar um pouco mais, só que eu vou te entregar o apartamento todo mobiliado. E quem mobiliou foi a construtora. Entregou para ela mobiliado, ela financiou, ela era até uma servidora pública, ela tinha um financiamento muito bom, ela deu 10% de entrada, o restante tudo ela financiou, tudo. Ela entrou literalmente com a chave, não precisou trazer nenhum móvel, tudo mobiliadinho pela construtora, não teve que se preocupar com nada. Isso é muito bom, isso é muito bom. E já tem construtoras que elas já vendem e já Uhum. trazem a loja de imóveis, o marceneiro, para já fechar também junto a Sim. eu morava em Caxias do Sul, no Rio Grande do Uhum. Sul, eu tinha um cliente lá que fazia muito isso, ele tinha loja de imóveis. Então a construtora já fechava o pacote, já passava para ele, o cliente já escolhia, inclusive o apartamento ali que é que os clientes vão lá para ver o showroom, né, Sim. já eram os móveis dele, daí o cliente já dizia mais ou menos se queria aquele padrão, se não queria, já conhecia como funcionava. Eu tenho uma parceria com uma construtora, constrói casa, né? Então eu vendo o terreno e ela constrói a casa. E agora, final do ano, ela fechou uma parceria com uma empresa de imóveis. Então o cara vai comprar e ela já entrega o pacote tudo junto. Ela faz o financiamento pela casa e construção, já com os imóveis embutidos. Então ela entrega o imóvel mobiliadinho. É uma dor de cabeça a menos. Sim, É sim, uma dor com, de com cabeça a menos, certeza. porque tem, marceneiros, digamos, né, ou lojas de imóveis, que eles não querem ir lá medir, antes que termine a obra, Uhum, para não ter mudou uma parede, uma medida, algo assim. sim. E quando você já tem essa conversa da construtora com a pessoa que vai fazer os móveis, nossa, é uma dor de cabeça a menos, facilita tudo, tudo mais rápido também. Sim, com certeza. E me diz uma outra dúvida que eu tenho. E carência? Existe pegar financiamento e ter carência para pagar? Essa questão da carência é muito delicado, é Hum, difícil.
É muito difícil ter carência, mas uma estratégia que eu uso muito, é com os meus clientes, é geralmente eles pegarem um pouco a mais e Uhum, quitar as próximas. entendi. Quando não tem saída, não consegue negociar carência com o banco, é bem difícil mesmo. Uhum. Já vi casos no máximo de 3 meses, quando é para imóvel, né. Você sabe que eu faço isso, se eu preciso pegar empréstimo, já é automático meu da minha cabeça. Eu já pego um valor para pagar pelo menos 2 ou 3 prestação adiantada. Porque daí eu já fico tranquilo, eu já sei que 3 meses eu não preciso ter que me preocupar com aquilo. Aí depois do terceiro mês eu acredito que o fluxo já vai ter melhorado, e aí eu vou fazendo pagamento. Sim. É basicamente isso, né? Sim, ainda mais trazendo para o cenário da construção civil, para o cliente que está Uhum. comprando o imóvel, a gente sabe que ele já está comprometendo bastante a renda dele, vai ter despesas inesperadas se não tiver uma programação, uma boa orientação, principalmente se tu compra, às vezes, um imóvel que já é usado, quer fazer alguma mudança, alguma coisa, então é muito importante usar essa estratégia. É. E a maioria das pessoas não pensam sobre isso, né? Às vezes e até no próprio financiamento, como que a gente fala, quando o cara vai financiar um imóvel novo, eh, ele vai lá, às vezes, 2 anos pagando a entrada e tal, e ele vai fazer o financiamento só na entrega das chaves, né? Ele já tem que pensar nisso, porque ali vai ser onde ele vai ter o maior custo. Primeiro porque ele já está vindo de uma canseira e às vezes o valor da entrada ainda vai entrar junto com o financiamento, que às vezes acontece. Ele ainda está pagando o parcelamento da entrada, vai começar a pagar o parcelamento do financiamento, vai ter o custo às vezes de imobiliar, então às vezes é preferível ele já pegar um pouquinho mais para ele poder ter esse fôlego, né? Sim, sim, principalmente por isso, por causa dessas, despesas inesperadas. Uhum. É, custo de cartório hoje em dia, Sim. ainda mais, né? E agora vamos falar um pouco sobre composição de renda, né? Como é que funciona essa composição de renda? Né? Porque eu sempre converso com as pessoas, né? Eu falo que às vezes é bom ter mais gente, mas às vezes é melhor ter menos gente. É mais ou menos isso? Ou não? Na hora de compor a renda, você É. diz? Geralmente é bom no máximo você e o seu esposo, né, o Uhum. seu cônjuge, enfim, sua esposa. Você quer saber também a questão do que soma na renda? Uhum. O que que soma? Geralmente o que que Eu soma? vou dar um exemplo assim, né? Eu tenho amigos que vão financiar que basicamente a principal renda da casa é do esposo ou é da esposa, né? Qualquer um dos dois. E a renda da esposa, o esposo não, na verdade, não é o que vai pagar uma prestação. Então, eles não compõem a renda junto. Ele está junto porque é casado, mas ele não coloca para compor a renda porque não vai dar diferença no valor, né? Uhum. E daí tem a questão do seguro, porque daí o seguro fica com o cara, então, com a pessoa, então tem toda essa preocupação que tem. Não, às vezes vale a pena somar. Só que daí a hora que eu for fazer a análise, a pessoa que eu estou somando renda, às vezes ela vai me puxar para trás. É isso? Tem instituição que sim, tem instituição que não. Tem Hum, instituição que vai ver se, claro, se tem restrição ou não, como é que é o uhum, score, né. Eles olham muito também quando 2 trabalham na família. Aqueles hum. 2, né. "Ah, não, mas se um não estiver trabalhando, tem o outro, não está dependendo só de um". Por isso que não dá para olhar só essa questão de estar somando a renda dos 2 isolado. Tem que olhar todo o Hum. contexto. "Ah, não, essa pessoa, ela ganha mais, mas ela tem 2 meses de carteira assinada", esse A, cônjuge. a outra ganha muito menos, mas tem 20 anos de carteira. Tudo isso soma. Entendi. Às vezes, vou dar um exemplo clássico. O cara ganha 2 salários mínimos, mas ele é funcionário público, né? O outro, a renda do outro que é a principal, mas o outro é funcionário público, já tem 20 anos de carreira, quer dizer. Oscilou muito a renda dele. Vamos supor, uma pessoa, ela oscilou, um mês ela recebeu, digamos, R$ 10.000, o outro mês ela não recebeu nada, oscilou bastante, isso também é visto? Eles olham, claro, a média geralmente dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, mas eles vejam também essa questão da oscilação. Entendi. E outra dúvida, é questão de praia, né? O pessoal agora tá tudo na praia, passeando, né? Olhando imóveis lá, querendo comprar, financiar. Dá para mim financiar esse imóvel mesmo não estando na minha região? Exemplo, eu sou aqui de Joinville, moro em Joinville, né? E quero comprar
lá em Itapema, né? Eu lembro que a Caixa ela tem restrição de utilizar algumas linhas de crédito por conta que é fora da área. Os bancos privados têm isso ou não? Não, não, não tem, pode financiar em outro lugar. Uhum. Eu acredito que essa questão da Caixa, principalmente também é a questão quando usa FGTS, o Hum, juro vai mudar, se é o primeiro imóvel ou se não é. entendi. É mais essa questão que pega do FGTS. Eu acho principalmente a história do FGTS, da ideia de Aham. não poder utilizar o FGTS. E algumas modalidades de financiamento, né, se é o Uhum. teu primeiro imóvel ou é o único que você tem, é uma situação, se já é o segundo, o terceiro, aí também vai pegar se é dentro da mesma cidade, se é em cidades, distintas. Sim, Eu já peguei situações que não liberava por ser dentro da mesma cidade, como já peguei ao contrário, que não liberava por ser em outra cidade. entendi. Por isso que sempre é bom fazer essa Sim, consultoria, né, porque sim. dependendo do perfil, vai ser uma situação e uma taxa. E comprar por empresa? A gente está vendo assim uma migração muito grande das pessoas criando holds familiares. Vale a pena fazer o financiamento utilizando a empresa ou depende? Depende para qual seria Hum, finalidade, né, se ele uhum, vai financiar para ele está comprando para ele morar, ou se vai ser um imóvel comercial. uhum. É, o que eu vejo muito, pessoal, ele compra para fazer aluguel, né? Então, A própria empresa, própria empresa, que daí entra como investimento. entra com investimento. Dá para fazer dá para fazer financiamento pela empresa, normal, Pode, consegue. e a linha de crédito ela é parecida, a liberação 80%, 70%, ou tem diferença por ser empresa e pessoa física? Não, não tem diferença. Não tem diferença. Não. Tendo, teoricamente, se a empresa tem um histórico de faturamento, tá tudo certo. Sim. É, é porque eu estou vendo uma migração muito grande, assim, cada vez eu falo com os clientes, a maioria dos clientes, e aqui na nossa região é cultural a história de investir em imóveis, né? Diferente de qualquer outra região, a nossa região, ela é cultural. Às vezes o cara deixa dinheiro no banco, eles compram imóvel, né? Eu lembro que tem uma senhora, uma cliente minha, que agora ela já está nas netas dela. Então ela já tem o banco dela de imóveis, para os filhos ela comprou, e agora ela já está comprando para os netos, né? Então ela compra o negócio dela, veja ela ficar com dinheiro guardado no banco, ela compra imóvel. É o que ela fala. Eu não tenho dinheiro no banco. Se você perguntar para mim, eu não tenho. O que entra para mim de rentabilidade dos aluguéis, eu invisto em imóveis para os meus netos, né? Ela falou: primeiro eu comprei os meus, depois com o que rendia de aluguel eu comprei para os meus filhos, e agora eu já estou comprando para os netos, né? E essa região também, o mercado imobiliário é um ramo muito promissor, né, é uma área muito Uhum. promissora, mas essa região também é muito promissora Sim. para imóveis, porque nós estamos crescendo muito, É. aqui e também nas praias, né. Santa Catarina, a gente vive uma bolha, no bom sentido, muito boa, né, de mercado imobiliário, né? Não existe. Eu falo porque eu rodo o país todo, sabe? E não tem. Igual a Santa Catarina, não tem. Aqui é onde você espirra, o imóvel está valorizando, tem crescimento, tem oportunidade, não é só litoral. Aqui É, na serra, aqui né. na Serra, exemplo, agora estão começando a divulgar mais, eu já sabia do projeto aqui de Campo Alegre, né? Campo Alegre vai explodir, né? Vai ficar assim muito forte Campo Alegre, muito forte. É um baita mercado para se investir. Ali tem muito empresário com muito dinheiro investindo dinheiro forte em Campo Alegre, né? Temos Pomerode, que eu acho que é uma Pomerode para 2026 já está programado de receber mais visitante do que Gramado. Olha Pensa. só. Aham. Se você fosse falar de Pomerode eu vou arriscar, não vou nem muito longe. Há 5 anos atrás, eu conhecia porque eu vou muito para aquela região, né? Por conta de Rio dos Cedros e tudo. Mas a maioria nem devia ter ouvido falar sobre Pomerode. E hoje Pomerode já está no mapa, né? É uma região aí para se investir, né? Sim, e se a gente for olhar estrategicamente também, Hum, a nossa região, ela é muito bem localizada. sim. É perto dos portos, perto de Curitiba, perto de São Paulo. 1 hora e meia Uhum, tu tá em Curitiba, sim, 1 hora e meia você tá em Floripa, você tá muito perto. sim, A BR-101 passa aqui, então é tudo sim. muito perto, tudo Não, muito rápido. e aqui eu falo que Joinville é abençoada, né? A gente tem praia, temos serra,
Tudo assim, ó. Tudo meia horinha. Meia horinha eu tô na serra, meia horinha eu tô na praia e eu tô aqui na cidade, né? Então, quer dizer, a posição estratégica de Joinville, aqui da nossa região, ela é muito abençoada. Algumas praias aqui perto você também pode ir por dentro sem pegar a BR, Sim, então sim. você pode sempre, conforme o trânsito, você pode escolher por onde quer ir ou voltar. Sim, com certeza, com certeza. É muito abençoada. A nossa localização, ela é muito estratégica. A região norte não é à toa que a gente é o puxador aí do PIB aí de Santa Catarina por conta disso, né? E a tendência é crescer cada vez mais. Tem Uhum, muitos empresários vindo, de outros estados para Santa Catarina. sim. É, o pessoal quer morar aqui, né? Muitos, muitos empresários. Muito. E junto vem família, daí aumenta, né, as crianças nas escolas, consumo na cidade. E agora provocando, já que a gente falou de empresa, e capital de giro para a empresa? É fácil a gente conseguir empréstimo para isso, dinheiro para isso? É ou não é? O que que precisa ter? Então, sempre voltando à análise do cliente, né. Uhum, Eu tenho hoje clientes da minha carteira que têm crédito já aprovado, a hora que ele quiser já está aprovado ali. E sempre vai ter que ser feito um estudo do cliente, uhum, mas tem muitas linhas, Gabriel, muitas linhas. Eu vejo ainda que o cliente, ele ainda fica muito, digamos, tímido, ressabiado, se não está aprovando no banco dele. uhum. Não aprovou, ele não sabe meio que para onde ir. E essa área que hoje eu estou trabalhando está crescendo muito. Eu tenho muitos colegas que estão fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo. Uhum. Então, e muitos ex-bancários principalmente, porque a gente sabe como é que é a análise do banco, como é que é a análise de cada banco. Então, quando o cliente vem nos procurar, a gente já sabe como que perfil cada banco atende. Então, para o ramo de empresas, tem uma modalidade que tu quer comprar um maquinário, digamos, não está aprovando ou não quer ainda se descapitalizar, você pode alugar esse maquinário. O próprio banco compra o maquinário para você. Eu lembro também que você falou, aproveitando esse gancho, também tem uma modalidade dessa de imóvel, né? Não tem? Que você faz como se fosse o banco, acho que compra o imóvel, e aí você pode recomprar depois de um tempo, 2 anos, três Isso, anos, não é isso? principalmente para capital de giro, né? Como é que funciona essa modalidade? Vamos supor, o imóvel do cliente comercial, digamos, vale 10 milhões. Uhum, O banco compra esse imóvel dele, passa para o nome do banco e ele faz um planejamento de quanto tempo ele vai pagar esse imóvel, se vai ser em 5 anos, 10 anos. Ele não vai pagar o imóvel, ele vai ficar pagando só um juro sobre este valor que ele pegou. certo. Não vai pagar, digamos, uma parcela de financiamento, Uhum, então a parcela já reduz muito, ele vai ficar pagando como se fosse um juro só. Quando deu aquele prazo, ele vai ter opção ou de pagar, quitar o imóvel dele de volta, ou refinanciar, ou alugar por mais um tempo. Que essa hum, modalidade também se estende para maquinários. entendi. Só que o maquinário não precisa ser um maquinário que já é do cliente, também tem essa opção, mas pode ser um maquinário que ele ainda não tem na empresa dele, ele está precisando, o banco vai e compra para ele, ele fica pagando um aluguel por determinado período. É mais ou menos assim, aquele empresário que ele fechou um contrato grande, ele precisa pôr dinheiro na frente para, né? Para ter, e ele sabe que daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos ele vai ter o dinheiro de sobra, mas ele precisa injetar agora para receber lá na frente. É esse perfil de cliente, né? Esse perfil de Então, ele vai cliente. ter que comprar um torno, vamos dar o clássico aqui da nossa região, né? Mas, pô, ele não tem capital ainda para comprar o torno, mas com o torno, ele daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai ter capital não só para pagar o torno, como para comprar mais tornos ainda. É basicamente isso, né? Acontece muito, muito. E voltando ao cliente, ele ainda não sabe que tem essas opções. Porque Uhum. às vezes nem o banco que ele trabalha, que ele tem conta, tem este produto, ou o contrário, por ele não ter aproximação com o gerente dele, ou o gerente dele não ter aproximação com ele, que também é interesse do gerente dele conhecer para saber o que pode oferecer. Uhum. Muitas vezes pode ser feita essa operação. Pode ser feita dessa forma. Só que às vezes o cliente não sabe que existe, ninguém comenta com ele, ou às vezes até ele pode ouvir que alguém fez essa operação, mas ele não sabe nem como chegar, como ter acesso a esse recurso. Uhum. Você também falou, agora eu não lembro se a gente falou aqui no ar ou se foi em off, daquela modalidade, o cara ele comprou o imóvel, ele quer comprar o imóvel, mas ainda não tem matrícula, né? Não tá, né, lançamento. Aí ele pode utilizar outro imóvel como garantia para pegar esse valor e depois trocar
pro imóvel que ele comprou, é isso? Assim, essa questão eu vi no consórcio. Ah, no Eu consórcio, vi no perfeito. consórcio. Como é que O funciona? cliente tinha uma carta contemplada já, ele já tinha o dinheiro para ir lá e comprar o apartamento. Certo. Aí ele chegou em você, né, Gabriel, Gabriel tem um apartamento maravilhoso na planta. Está na Uhum, planta ou está quase acabando, ainda não tem a matrícula. Então, ele não vai poder usar este consórcio para este apartamento que não tem a matrícula. Mas para poder fazer, e a construtora receber este valor, tem como ele colocar o imóvel que ele já tem em garantia. entendi. Ele colocou o imóvel que ele já tem em garantia, rolou o processo, a construtora recebeu, tudo certinho, o imóvel ficou pronto, vai lá e transfere, tira daquela matrícula e coloca no imóvel novo. Entendi, entendi. Isso vale também, para financiamento, tanto mudar o imóvel, como mudar o titular do imóvel. Quem está pagando? Daí feita uma análise. Ah, esse Uhum. imóvel está no seu nome, você, quer vender este imóvel. Dá para tentar, tirar do teu nome para passar para o imóvel para o nome do comprador do imóvel. É feita uma análise de crédito, só vai mudar quem é o imóvel. Assim também já foi feito para carro. Isso no consórcio. Não, isso para financiamento também. Financiamento também? Aham, Eu consigo mudar o titular utilizando a mesma linha de crédito? exatamente, Eu sim. não eu não preciso fazer, teoricamente, um interveniente quitante. Não. Ah, não sabia Dá disso. para fazer. Depende Ah, da instituição, né, não é qualquer instituição, mas eu já fiz esses processos. Eu também achava poxa. que não dava, até o cliente me pedir e Não, o porque eu faço muito esse tipo de operação na venda de lotes, né. Na venda de lotes é muito comum, é a famosa revenda. É onde é o lugar ótimo para a gente ganhar dinheiro. O que acontece? O cara comprou o lote, chegou num determinado momento, ele não está conseguindo pagar, ou se separou, ou brigou com o sócio que ele comprou, é muito comum isso. Só que ele comprou com uma parcela baixa, porque ele comprou lá no lançamento. Então, é, é fácil vender, porque mesmo que o cara vai ter que dar uma entrada maior, só que ele vai ficar com uma prestação baixinha. Então, tem muita gente que gosta de comprar. Porque daí, às vezes, o cara vai dar, e daí o cara, na verdade, ele vai pagar o quanto que o outro já pagou de entrada, vai pagar mais a corretagem, certo? Então, eu vou uhum. ganhar de novo, e mais, às vezes uma gordurinha a mais, né? Tem margem para isso, deu mais uma gordurinha a mais. Só que mesmo assim, vale a pena, porque vou dar assim um exemplo prático para as pessoas entenderem. Às vezes ele comprou o lote lá e está pagando R$ 800 de prestação. E agora a prestação mínima daquele lote, se ele comprar um novo, é R$ 2.000. É uma jogada? É uma É jogada. uma jogada. Então o que ele faz? Ele compra aquele lá, ele dá aquele valor de entrada um pouco maior. Tá, num lote normal ele teria que dar 15 mil de entrada. Aqui ele vai ter que dar 30. Só que para ele vale a pena dar 30, porque ele vai ficar com a prestação de 800. É uma baita de uma jogada. Então, se você me fala que também existe possibilidade de fazer isso com financiamento em alguns bancos, poxa, abre uma margem aí, a turma aí que trabalha com prontos, fala com a Lu. Porque abre uma margem muito grande para fazer revenda. E é muito Sim, legal. sim, é dependendo da instituição. Porque às vezes o cara comprou numa época boa, de taxa de juros bom, aí vale a pena pegar. Vamos pegar muito esses apartamentos Minha Casa e Minha Vida, né? O cara às vezes está com 5 anos já, onde onde costuma ter isso daí. O cara quer vender. A prestaçãozinha do cara é boa, às vezes é 400 pila. Pois daí vale a pena eu dar 50 mil de entrada para ele. Claro, daí nesse caso tem que ver se a Caixa faz, se ele Sim, fez com a Caixa, sim, né. sim, sim. Não, eu só estou provocando aqui as Sim, ideias. sim. Às vezes não é Caixa, às vezes é outro banco. Mas só de saber que existe a possibilidade, poxa, já abre um caminho. Aí tem que falar com a Lu E para e descobrir. e Gabriel, é muito gratificante, Hum, você vê que o mercado financeiro, os bancos, hum, eles estão abrindo, tem muitos bancos que eles trabalham, eles já estão trabalhando com uma projeção para daqui a 10 anos. hum. Então eles já têm, a gente vê hoje em dia, se tu for olhar um tempo atrás, ninguém usava o banco pelo aplicativo. Sim. Então, Hoje você compra pelo aplicativo.
Isso, exatamente. Então tem muitos bancos, hoje, né, e fundos, que eles estão olhando muito lá na frente, a possibilidade de facilitar a vida do cliente e automaticamente vai aumentar o número de vendas, Sim. de pessoas que vão comprar, porque tem muitas formas. E eu vou te falar, Lu, eu mergulhei no mercado de tokenização imobiliária. Meu Deus, Lu. Nós vamos vender muito imóvel com tokenização Ai, imobiliária. eu gostaria de saber mais sobre este assunto. Não, nós vamos, esse ano eu vou fazer bastante coisa, eu vou falar sobre isso aí. Vou dar aqui um spoiler, pessoal. A tokenização imobiliária vai te dar a oportunidade de você liberar crédito para o cliente com uma fração do imóvel. Como se fosse cotas. Aham. Então, Nossa, eu transformo o imóvel num imóvel tokenizado e aí eu começo a vender parte dele. E, e o banco quer isso. Por quê? Porque vai ser como se fosse um consignado. Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo prático. O imóvel é de R$ 1.000.000. Tokenizei ele. O tá. banco vai olhar e vai falar assim: Lu, você quer 200 mil de empréstimo? A taxa é tanto, a taxa é baixa, porque ele tem um bem em garantia. Ah, eu quero. Tá bom, então eu vou pegar tantos por cento do seu imóvel. Vai fatiar ele. Você não precisa, você não vai perder o imóvel. Mas E, digamos e daqui que a pouco, exemplo, você aumentou a sua renda. Então, se aumentou a sua renda, ela entende que você, exemplo, você podia fazer uma prestação de 3 mil, agora você pode fazer de 5. Então, ela pode te liberar mais um pouco de dinheiro. Então, ela vai lá e pega mais um pedacinho do seu imóvel. Outra coisa, por que eu dou muito da lembrança do consignado? Você está pagando, você já está um ano e pouco pagando. Então, já liberou um percentual. sim. Aí ela fala assim, liberou mais um pouquinho de dinheiro, você não quer uns 50 mil? Nossa, vai ser muito bom. Você vai continuar com a mesma parcelinha e eu te libero 50 mil. Só que em vez de ser 2 anos que você está pagando, agora vai ser Vai 3. aumentar. Ótimo, vai ser muito bom. Tá? Então, assim, eu estou falando bem do aspecto financeiro que vai mudar. Da parte imobiliária, então, vai ser uma loucura, porque eu vou poder vender para 3, 4 pessoas o mesmo imóvel, né, de forma fragmentada. Ah, Gabriel, mas hoje eu já posso fazer isso? Pode. Só que se você quiser essa da operação, os outros 3 têm que concordar. Os outros 3 têm que assinar, a construtora tem que assinar. Então, o processo burocrático é muito demorado. Com a tokenização, eu e você comprou um imóvel, certo? Ah, chegou um momento que você falou, puta, eu tô apertada de dinheiro, não sei o que e tal. Você fala, eu vou vender a minha parte. Você libera no mercado para vender os seus 50%. Entendeu? Nossa, vai ser E o muito banco pode bom. financiar, porque olha a loucura, porque ele vai financiar como garantia os seus 50%. Não tem problema Nossa. nenhum. Ai, tem muitas pessoas que deixam de financiar o seu imóvel, de levantar dinheiro em cima do seu imóvel, porque às vezes eles pensam: "Ah, mas eu quero tão pouquinho". Não, Com a então, tokenização eu vou conseguir liberar para ele pouquinho. o percentual que ele pegou realmente. Uhum. Mas aí tá, digamos que eu tenho um imóvel de 1.000.000 e eu peguei R$ 1.000, um exemplo assim, né. Sim, Se eu não pagar, como é que tu vai conseguir pegar o meu imóvel de volta? eu não vou pegar. Daí, como é que faz? Eu posso vender o seu ativo para outra pessoa. Nossa, Gabriel, isso é muito bom. Você entendeu? Eu não preciso pegar o imóvel, eu vendo o seu imóvel para outra pessoa. Eu vendo o ativo para outra pessoa. Nossa, eu ouvi semana passada, a primeira vez que eu ouvi falar neste assunto. Eu estou bem, bem forte nesse negócio de tokenização. Acredito, estou acompanhando, né? Estou montando aí umas. Já comecei ano passado a fazer palestras sobre isso. E esse ano eu vou falar bastante sobre tokenização Nossa, imobiliária. mas agora é eu que te pergunto então, e como é que é a análise de crédito para esses clientes? Depende. Vou dar a sua resposta. Vai depender de cada cliente. É mesmo, vai ter análise igual. Igual, vai ter análise igual. Aí vai depender de como que vai funcionar o processo. Nossa, mas mesmo assim. Sim. Não, vai. E vai ter para carro também dessa forma? Para carro, eu acho que já tem, Lu. Será? Em São Paulo já estão fazendo operação tokenizada para carro. Eu não vou te dizer porque eu não aprofundei, mas eu sei que em São Paulo já estão fazendo tokenização para carro. Para imóvel já existe, tá? A gente já tem operação em Santa Catarina com imóvel tokenizado, tem no Rio Grande do Sul, tem até lá no Pará. Lá no Pará tem imóvel tokenizado. Aqui em Joinville tem uma construtora que já trabalha com imóvel tokenizado. Muito bom. Então, assim,
E a tokenização ela vai entrar principalmente no imóvel no lançamento. Por quê? Porque ela vai substituir o contrato de compra e venda. Entendeu? Veja eu fazer um contrato de compra e venda, eu faço um contrato, a gente chama contrato inteligente. Entendeu? O contrato, ele não é um contrato digital, ele é um contrato inteligente. Por que ele é um contrato inteligente? Porque ele já, entenda como se tivesse uma IA lá dentro. Ele já dispara as despesas, já dispara o dinheiro. Então, exemplo, eu fui lá e comprei. Ele já dispara o dinheiro pro dono do imóvel, pro corretor do imóvel, assim que eu paguei. E E não já envolve cartório? não envolve o cartório. Na parte de compra e venda. Na parte de matrícula tem uma confusãozinha que com o tempo vai ser ajeitado. Até porque o governo federal quer que a tokenização imobiliária exista e os bancos querem. Então, a força dos cartórios, a tendência é perder muito com o tempo aí. Muito, muito, muito. É muito parecido com o movimento quando a gente teve assinatura digital. Não, que só pode fazer no cartório, não sei o quê. Hoje, a assinatura digital você pode fazer tanto pelo governo federal, que é gratuito, pelo GovBR, quanto você ter uma assinatura digital por uma empresa privada, né? Aproveitando o gancho, essa questão dessa evolução, né, no mercado financeiro, é muito bom porque facilita para todo mundo, Sim, sim. E principalmente o de Brasil, operacional, né? Eu né. sempre falo, pessoal, o Brasil ele tem um respaldo financeiro muito grande. É um dos maiores exemplos do mundo é o Brasil, né? E eu falo que um dos maiores exemplos que a gente teve é o Pix. A nossa funcionalidade Pix não existe. Eu não lembro com quem que eu comentei sobre a história do Pix. Minha filha estava viajando para o exterior e aí eu precisava transferir um dinheiro para ela. E aí, como eu tenho conta nos Estados Unidos, eu fui fazer transferência de uma conta que eu tenho dos Estados Unidos para outra que eu tenho nos Estados Unidos, que ela tem vinculada. No sábado eu fiz. Sabe quando caiu? Na segunda-feira o dinheiro. Resumindo, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar uma conta aqui do Brasil, fazer um Pix para esse banco nos Estados Unidos, transformar em dólar para ela ter o dinheiro na hora. Eu fiz isso e em questão de 5 minutos ela tinha dinheiro. Então você vê, estou falando dos Estados Unidos, né? Quando a gente fala nos Estados Unidos, olha, eles são evoluídos. Pô, os Estados Unidos a minha filha ia ficar sem dinheiro na hora. Pelo Brasil, a minha filha teve dinheiro na hora. Então, nós somos muito evoluídos. E vai vir o Drex, né, que é a operação aí do Banco Central. Vai mudar muito, né? Vai mudar muito. O Drex vai ser uma alteração. E junto vai vir a tokenização imobiliária. Então, assim, não tem. Nós estamos indo para um mercado e o mercado financeiro vai ficar, se já é bom, vai ficar melhor ainda. Vai ampliar esse range do que a gente tem. E eu vejo muito esse cenário de 2026 muito positivo, né? Taxa de juros diminuindo, os bancos, que nem você falou, tendo flexibilidade. Então, quem quer comprar o momento é agora. 2026 é o Exatamente. ano da compra. Com É o certeza. ano da compra. Até porque a gente teve 2025 surrado, né? Vamos dizer assim. A construtora apanhou, o vendedor está apanhando, então ele ainda está meio querendo vender, né? Então, principalmente nesse começo do ano, quem quer comprar, fica a dica. O momento é agora. Agora é o momento de comprar, né? Precisa ajeitar, ajeita o seu imposto de renda, deixa o seu imposto de renda redondinho. E isso, aproveitar agora que o pessoal vai começar a fazer as declarações. Gente, façam correta a declaração de imposto de renda de vocês. Uhum. Na hora de aprovar um financiamento, vai ajudar muito. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Toda a diferença. Lu, muito bom sempre conversar contigo. E eu Né? te digo mesmo. O bate-papo, ele vai, se a gente deixar aí, vai ficar E bastante temos tempo. muitos assuntos ainda para conversar Lu, como é que faz futuramente. para o pessoal te achar? Qual que é o seu Instagram para o pessoal? Que hoje acho que é mais fácil o Instagram, né? Sim, sim. Passa o seu Instagram aí para o pessoal e já quero de antemão agradecer a sua... Você é a primeira aí do ano, né? De a gente começar a falar sobre financiamento e possibilidades, né? A gente fez a live, mas não... Eu acho que o podcast aí, às vezes o pessoal não acompanha. Vai ficar aqui gravado para a eternidade. O pessoal vai poder acompanhar melhor essas dicas aí que você passou.
Eu agradeço muito, Gabriel. É sempre uma honra, né, estar contigo, conversar sobre esses assuntos, sobre o futuro, sobre o que o mercado tem de bom para nós. O meu Instagram, né, é Lucitânia_Chaves. Lucitânia_Chaves. E o meu telefone, posso deixar também? Pode, claro. É o WhatsApp também, né? Uhum. 54 DDD Hum, 996270029. perfeito. Pessoal, vai ter embaixo ali nas inscrições, vai ter os contatos dela. Quem não conseguiu anotar, vai ter aí a descrição. Então, novamente, muito obrigado. Um feliz 2026, né? Muito sucesso, Para saúde nós, para né? nós. Eu Para acho que vai ser um nós. ano aí abençoado. E Com para você certeza. que nos acompanha, um excelente começo de ano aí para todos, abençoado que seja. Não importe qual momento que você esteja assistindo, pegue as dicas e aproveite assim, ó. Curta, compartilhe e te espero no próximo programa. Tchau, tchau.